Aqui quem fala é Bruna Hartmann, sou engenheira mecânica de formação e hoje trabalho como treinadora comportamental dentro do meu Instituto de Desenvolvimento Humano, o HART, ajudando empresas a crescer e desenvolvendo os seus colaboradores. Hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão. Esse tema é bastante abordado hoje em dia, mas é sempre importante estar nos atualizando e relembrar os benefícios de trazer diversidade e inclusão para dentro de uma empresa. Para começar, vamos falar sobre diversidade. E aqui eu quero trazer um exercício. Vamos imaginar um grupo de pessoas. Essas pessoas, elas vêm de diferentes origens e contextos. É uma amostra bem aleatória. Dentro deste grupo, vamos pedir para cada pessoa desenhar uma casa. Ela pode fazer como ela quiser e colorir da maneira que ela quiser. Como resultado, temos muitas variações, vocês já devem imaginar. Podemos ter algo como essa casa, ou essa daqui, ou até mesmo essa, entre tantas outras. Mas por que isso acontece? Isso acontece devido à diversidade. E a diversidade, ela ocorre dentro de várias coisas na nossa vida. Como, por exemplo, com diferenças de gênero, diferenças de orientação sexual, diferenças de personalidade, diferenças de cultura e origem, qual país a pessoa nasceu e como ela foi criada. Diferenças religiosas, diferenças de escolaridade. Também tem uma gama de diversidade dentro de deficiências. Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente tem que lembrar que existem deficiências que a gente enxerga e outras que não. Então, existem as deficiências físicas e as deficiências mentais, mas todas elas se enquadram dentro da categoria de PCD. Diferenças geracionais. Já deve ter acontecido alguma vez com você uma situação em que você percebeu que a sua opinião era muito diferente de uma pessoa muito mais nova ou muito mais velha. Diferenças de classe social, entre tantas outras coisas que constituem o contexto da formação daquela pessoa. E é essa diversidade de elementos que constitui cada um de nós. Por isso, não somos todos iguais, somos todos diferentes e, por consequência, dentro aqui desse nosso exercício, cada um desenhou uma casa diferente, com cores diferentes, modelos diferentes, um andar, mais de um andar, com varanda, árvores, enfim, uma gama de variedades que reflete em cada um a sua diversidade interna. E agora partindo para a inclusão. Então já vimos a diversidade. E agora o que seria a inclusão? De primeira, alguém poderia pensar que a sua casa é melhor do que a outra, ou que a casa de outra pessoa não faz sentido ser daquela cor ou daquela maneira. Mas para acontecer a inclusão, é importante que a gente respeite as diferenças de cada um. E para ter uma inclusão efetiva, nós juntamos todas elas numa cidade. Você entendeu essa analogia com diversidade e inclusão dentro das empresas e na nossa vida? As pessoas são diferentes, mas cada uma com as suas particularidades e suas diferenças pertence a esse ambiente e tem um papel importante dentro dele. Aqui vou falar um exemplo bastante atual, dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Você sabia que existem 549 modalidades diferentes dentro dos Jogos Paralímpicos? São 200 modalidades a mais do que os Jogos Olímpicos. Mas por que isso ocorre? Porque dentro dos Jogos Paralímpicos temos diversas adaptações para diferentes categorias, que incluem as deficiências física, visual e intelectual. Dentro de todas essas modalidades, existe uma classificação complexa quanto aos graus de deficiência para definir em qual categoria cada pessoa pode competir. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Para pessoas com deficiência intelectual, existe a modalidade de tênis de mesa, que também é permitido jogar pessoas com deficiência física. Elas também podem competir no atletismo, que é a modalidade mais inclusiva de todas, que consegue proporcionar a todos os tipos de deficiência alguma possível participação dentro de alguma modalidade. Pessoas com deficiência intelectual também podem participar da natação, assim como pessoas com deficiência física. Já para pessoas com deficiência visual, existe o futebol para cegos e também o goalball, que é uma modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos, na qual a bola possui um sinal sonoro para facilitar sua localização aos participantes. Uma outra adaptação de uma modalidade muito conhecida, que é o vôlei sentado, que é possível ser jogado por pessoas com deficiência física. Outra modalidade muito conhecida, inclusive acho que é uma das mais famosas, é o basquete com cadeira de rodas, que também é uma adaptação de uma modalidade muito conhecida e amada por todos e que permite a essas pessoas poderem participar. Outra modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos é a bocha, que permite a pessoas com altos graus de deficiência física também participar dos Jogos. A partir desse exemplo, podemos perceber que para incluir essas pessoas dentro dos Jogos Paralímpicos, foi necessário algumas habilidades a serem desenvolvidas. Vamos ver quais são elas? Primeiramente, a mais óbvia, que é a adaptabilidade. Então, a partir de modalidades já estabelecidas e conhecidas, foram precisas fazer adaptações
dependendo de cada tipo de deficiência, para conseguir incluir as pessoas com deficiência e elas poderem participar dos jogos também. E a cada adaptação surge uma nova modalidade. Por isso, lembra, existem muito mais modalidades dentro dos Jogos Paralímpicos do que dentro dos Jogos Olímpicos. Outra habilidade é o respeito. É respeitar, acima de tudo, a vontade e o direito que essas pessoas têm de poderem participar de Jogos Olímpicos. Então, tendo isso em vista e utilizando da criatividade, juntamente com a adaptabilidade, vão surgindo novas possibilidades que trazem a essas pessoas as oportunidades de participarem. E é claro que isso tudo gera muita empatia. Ou seja, considerar o outro dentro das suas limitações, mas nem por isso deixando de incluí-lo e apoiá-lo dentro das suas escolhas. Agora vamos pensar quais são os benefícios que essa inclusão pode trazer. Falando um pouquinho mais sobre a empresa especificamente, existe toda uma melhora do ambiente de trabalho, uma melhora no clima organizacional que se torna muito mais leve e respeitoso. A partir disso, a comunicação se torna muito mais fácil e fluida, pois vai acontecendo cada vez mais naturalmente dentro desse ambiente de trabalho saudável. Por consequência disso, a felicidade e satisfação dos colaboradores dentro da empresa cada vez mais aumenta, aumentando por consequência a sua produtividade. Infelizmente, hoje em dia, muitas empresas focam diretamente no aumento de produtividade, sem perceber que, na verdade, a chave do sucesso de aumentar a produtividade é ter os seus colaboradores felizes e satisfeitos dentro do ambiente em que eles estão trabalhando. Então, vem daí a importância de ter inclusão e diversidade dentro da sua empresa. Eu tenho uma frase que exemplifica muito bem isso. Costumo dizer que você é a principal engrenagem da sua vida e as pessoas são as verdadeiras engrenagens que fazem o mundo girar. Ou seja, cuidando das suas pessoas, você automaticamente cuida da sua empresa.